Olá, seja bem-vindo ao episódio 24 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E hoje, Ricardo, nós estamos aqui para uma semana temática, para a Semana do Tubarão. Insira a música do Baby Shark aqui, né? Legal, a gente vai falar só sobre o bicho mais legal da face da Terra e da água. Trocadilho muito bom esse. E, cara, é engraçado, né? Você tinha falado semana passada sobre, totalmente em off isso, sobre como eu gostava de tubarão. Eu não sei dizer por quê pra você, porque eu gosto de tubarão. É só porque, pô, é só um bicho muito legal. Eu acho que essa é a ideia quando o pessoal pergunta em entrevista de emprego, se você fosse um animal, qual animal você É. seria? Aí Ah, eu, por exemplo, eu gosto muito de leão. Aí você pergunta, mas por que você seria o leão? Porque o leão é um bicho da hora, velho. sei lá, tipo, ninguém quer ser uma formiga. Ah, não, mas a formiga tem todo o simbolismo de trabalho. Mas não é simbolismo, bicho. Eu prefiro ser um bicho com 14 metros que é tipo o rei dos mares. Ou o rei da selva. Ou o bicho que fica deitado enquanto bota as leoas pra trabalhar pra ele. E Entendeu? ainda ganha o título de rei da selva. O leão é o rei fake da selva. Não, na realidade ele é o rei de verdade, porque ele é muito mais parecido do que o rei na vida real, do que o rei humano, né? Tipo, não faz Não porcaria faz, nenhuma. não faz nada e é sustentado Caramba, eu tô falando isso na Espanha. Na Espanha isso dá problema, cara. Não, você não tá falando do rei da Espanha. Você tá falando reis em geral. E aí pode ser o rei de qualquer outro lugar, porque a gente tem outras monarquias aqui na Terra, né? Mas chega dessa enrolação e vamos vender o nosso jabá antes da gente começar a falar sobre tubarões? Bora, nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenalmente. Essa semana tá saindo um episódio, certo? Um episódio com o Christian, com o professor Christian. Né? O Christian, ele dá aula na FATEC, né? Uma faculdade de tecnologia. E com o avanço da pandemia, né, ele teve que partir para as aulas online, como a maioria dos professores teve que fazer. Mas o Christian teve a ideia de criar um canal no YouTube para os alunos dele. E isso tem dado muito certo. Ele vai contar um pouquinho a experiência dele como professor barra youtuber, barra editor de vídeo, barra produtor de conteúdo, barra redator, barra todas as outras barras Barra possíveis. mágico. Basicamente, né? Se o Christian tivesse colocado créditos no final de cada videoaula lá, teria dirigido e roteirizado por, escrito por, editado por, patrocinado por, sempre a mesma pessoa. Bom, a gente hospeda nosso podcast no Anchor, então corre lá e dá uma conferida. O Anchor faz todo o trabalho de distribuição, então você encontra a gente também no Spotify, Google Podcast, Overcast, várias outras plataformas. Se você quiser interagir com a gente está lá no Facebook, a gente tem um grupo e uma página. Então, entra lá nos dois, de preferência, tá? E aí você vai ficar sabendo das novidades. A gente também está no Instagram, é só seguir a gente em @sm1psc. E a gente faz esse quadro aqui semanal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, ou pelo menos se diverte com a gente por alguns minutos, barra horas, se inscreve no canal, dá aquela fortalecida, ativa o sininho, curte o vídeo se você gosta do conteúdo. Não, dá o dislike, né? Se você não gosta, use a área de comentários também. E acho que é isso. A gente pode já partir para falar de tubarão. Beleza, beleza. Mas então quem começa? A gente reveza, mas aí quem começa? Eu acho que eu posso comentar porque eu trago duas notícias que não são de tubarões que existem atualmente. Então é como Não, se. mas eu queria revezar. Você fala uma, eu falo uma, você fala outra, fala outra, pode Pode ser? ser, pode ser, pode ser. Vou dar essa colher de chá para você. Eu vou começar com um trabalho que foi liderado pelo paleobiólogo, o Kensho Shimada, da Universidade de DePaul, em Chicago. Ele e os colegas dele estudaram como o canibalismo no útero
pode ter ajudado os megalodons, para quem não sabe o que é megalodon, daqui a pouco eu falo, a se tornarem tubarões gigantes. Tá, muita calma nessa hora. Primeiro, o que é um megalodon, tá? Se você habita alguns canais muito, muito obscuros do YouTube, você provavelmente acredita que nas profundezas do mar existe um tubarão enorme, primordial, com vários anos de idade, que é basicamente o soberano dos mares, mas que por algum motivo se esconde lá nas profundezas. Se você por acaso assiste qualquer filme de tubarão, basicamente qualquer filme de tubarão, você também tem essa ideia. Não é tão recente assim, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, teve um filme de Megalodon chamado Meg, com o Nicolas Cage. Então, se você quer uma descrição bem complicada sobre o que foi o Megalodon, você pode assistir o filme do Nicolas Cage que vai te dar a ideia. Mas É com o Nicolas Cage mesmo? eu acho que é com o Nicolas Cage, sim. Você podia dar uma pesquisada enquanto eu Cara, tô falando. eu tô olhando aqui, ó, tem. Não. Quem tem de famoso aqui é o Nossa! Jason É Statham. o Jason Statham. Desculpa, Nicolas Cage. Não tem nada a ver com o Nicolas Cage, não. O Jason Statham é o cara do Carga Explosiva, né? E do filme Mercenários, se não me engano. Exato, exato. Então, Jason Statham, onde eu disse Nicolas Cage, coloque Jason Statham. Enfim, lá tem uma descrição bem complicada, bem mais ou menos do que era um megalodon. Mas a ideia que vocês têm que ter é que ele é um tubarão pré-histórico, né, se a gente pode dizer isso, bem antigo, enorme, que já não existe mais por mudanças climáticas e várias outras coisas. Mas o que esse grupo de pesquisadores foi atrás foi justamente de como esses tubarões se tornaram gigantes. Por que eles são tão maiores do que os tubarões que a gente tem hoje? E aparentemente a resposta é canibalismo no útero da mãe. Bom, como é que a gente vai, né? Bom, ninguém simplesmente acorda e fala, pô, como é que um tubarão ficou grande? Pô, provavelmente comendo os irmãos dele dentro do útero da mãe. Não. Ah, nada sai, você não acorda pensando nisso, né? A ideia ela vai surgir de um estudo anterior que analisou o tamanho e as formas dos dentes dos tubarões modernos. Porque assim, a gente não tem megalodon hoje, mas a gente tem alguns primos do megalodon. Tipo, o tubarão branco é um primo distante do megalodon, tem o tubarão maco, que também é conhecido como tubarão anequim. É um tubarão rápido pra caramba, agressivo pra caramba. Então, todos esses são primos aí do megalodon. Então, o que vai ser feito é um estudo em cima deles, tá? E esse estudo, ele foi usado para estimar o tamanho dos corpos dos peixes. Obviamente, dos atuais, né? Então, como eu comentei, né, o Shimada e os colegas dele se concentraram numa família, né, numa ordem de tubarão específica, que são os laniformes, tá? Tubarões laniformes são aqueles que têm 2 barbatanas dorsais, uma barbatana traseira lá na cauda, eles têm 5 fendas braquiais, olhos sem membrana, aquela membrana nictitória, né, aquela que protege da água, acho que é isso. E a boca deles se estende para além do nível dos olhos. Então, isso classifica o tubarão como laniforme. Ok. Eu aprendi isso hoje também. Eu gosto de tubarão, mas não é como se eu soubesse tudo sobre tubarão, né? Então, esse grupo de estudo, né, eles analisaram 15 espécies diferentes de tubarão. Entre essas espécies, os que eu comentei, né? Tubarão branco, tubarão maco e também o tubarão frade. Você sabe quem é o tubarão frade? Também conhecido como tubarão elefante? Ah, Não, não tá. é. Aí a Não, piadinha já foi, né? Eu ia falar, é o tubarão que você encontra no mosteiro. não. E ele também não tem uma tromba, se é isso que você tá pensando. Não, o tubarão frade, ele é basicamente. Ele é razoavelmente pacífico. Ele é aquele tubarão que abre uma boca enorme e ele vai basicamente filtrando o oceano. Tá? É não confundir com o tubarão-baleia, né? São 2 tubarões diferentes. O frade, ele realmente parece que ele. A boca dele não parece tão grande a princípio, mas quando ele abre, ela fica enorme, tá? E pra você ver, ele é um tanto Ah, tá. diferente do tubarão branco, por exemplo, né? Assim, se você coloca os 2 Já tubarões. começa que ele é filtrador, né? Exato, e não um caçador no nível tubarão branco. Mas eles estão nessa mesma família. Bom, eles estudaram 15 dessas espécies, né, de laniformes, né? Só que no passado existiam mais de 200 dessas espécies.
Entre elas, o Todus megalodon, ou o megalodon que a gente conhece, né, que é esse tubarão ancestral. Esse tubarão, o megalodon, viveu entre 23 e 2,5 milhões de anos atrás, muito tempo Faz atrás, um né? tempo. Então, há um tempo. E esses tubarões eles eram muito, mas muito maiores que os tubarões atuais. Para você ter noção, um megalodon media mais ou menos cerca de 14 metros. Só para a gente ter uma comparação, né? Em geral, a comparação que se faz é com o tubarão branco, né? Que é talvez ali o primo mais próximo. Um tubarão branco, ele pode atingir até no máximo cerca de 6 metros de comprimento. Então o megalodon é tranquilamente aí duas vezes o tamanho. Isso assim no máximo, né? Em média, os tubarões fêmeas são maiores, né? Então, em média, um tubarão fêmea ali atinge entre 4,5, 5 metros, enquanto os tubarões machos ali entre 3 e 4 metros. Então, o megalodon era realmente enorme. Também acho que só para comparação, né, o maior tubarão-baleia, outra classe, né, confirmado até hoje, ele tem quase 20 metros, são 18,8 metros. Então Sim. ele basicamente é do tamanho de um megalodon médio, né? Só para você ter aí uma ideia desses bichos. Com uma, Bom, pra... com uma pequena diferença que, tipo assim, o tubarão-baleia, ele é um bicho assustador pelo tamanho, mas mas ele você fica é. de boa porque ele é um filtrador, ele é pacífico. Agora o megalodon é tipo um tubarão branco daquele tamanho. Por isso que a comparação boa é com o tubarão branco, porque o megalodon, acredita-se, né? Era tão agressivo, tão caçador, tão. Eu acho que agressivo realmente é a palavra quanto o tubarão branco, ou até mais, né? Bom, aí vem alguns problemas, né? Com esse tamanho do megalodon. Primeiro é como é que eles ficaram desse tamanho. E o outro problema seria, de fato, saber quão grande, de fato, esses bichos eram, né? Tipo, determinar o quão grande era um megalodon. Porque esqueleto de tubarão, ele é feito de cartilagem, não de osso. Então, existem poucos restos de espécies extintas, exceto os dentes. Então, é muito complicado de você conseguir datar o tamanho de um megalodon por causa disso. A outra coisa, e aí sim uma coisa positiva, é que os dentes são abundantes. Porque um único tubarão, a gente sabe isso hoje, pode trocar dezenas de milhares de dentes na vida dele. Então você encontra muitos desses dentes. Bom, nessas andanças aí, o Shimada e os colegas descobriram que a altura das coroas dos dentes do megalodon, e isso a gente tem, tinha uma discrepância extrema entre os dados. E aí sim sugeriam que o comprimento desses bichos eram de 14 metros. Quase o dobro aí de qualquer outro tubarão que não seja um filtrador, né? Como a gente já comentou. Assim, tranquilamente o dobro de um tubarão branco. É. Porém, não só o megalodon apresenta esse gigantismo aí, vamos dizer. Outras 4 espécies extintas de lanimorfos dessa classe também tinham esse gigantismo, crescendo a mais de 6 metros de comprimento. Claro, não tão grandes quanto o megalodon, mas ainda assim bem grandes, né? Tipo, um tubarão branco chega ali no máximo só 6. Não contente, esse gigantismo também aparece em algumas espécies modernas. Por exemplo, o tubarão branco, que óbvio não cresce tanto quanto o megalodon, o maco, que é aquele tubarão que eu tinha comentado, os tubarões raposa. O tubarão raposa é um que tem uma cauda enorme, assim. Tipo, se você olha a Uhum. cauda, ele é uma cauda um pouco maior. Eu não conhecia quando eu li o termo tubarão raposa, quando eu vi a tradução, né? Eu não sabia bem o que era, porque ele é comumente conhecido como Thresher Shark. Então, se você procurar por Thresher Shark, você provavelmente vai achar mais fácil do que tubarão raposa. Uhum. Então a gente vê que meio que tem ali um padrão, né? Então você não tem só um megalodon, você tem alguns parentes extintos e alguns parentes modernos dele. Mas a pergunta continua: como é que esses bichos ficam tão grandes, né? Bom, e Uhum. aí vem alguns detalhes. E agora que a história começa a ficar legal. Essas espécies de lanimorfos, sejam extintas ou modernas, que atingem esse gigantismo, né? Elas têm sangue quente.
E regular a temperatura corporal permite que esses bichos aí eles nadem mais rápido e capturem as presas dele com mais energia. Portanto, nesse caso, né, o sangue quente ele poderia ser uma chave para esse gigantismo. Estaria relacionado com o sangue do bicho, com a temperatura do sangue do bicho, né? Porém, o Shimada ele não estava muito contente com essa explicação. Ele sentia aí que a explicação estava incompleta, né? Porque ele não abordou por que esse grupo de tubarões, né, pode ter desenvolvido esse sangue quente que levou ao gigantismo. Porque, tá vendo? Você explica o gigantismo com o sangue quente, mas você não explica o sangue quente. Uhum. Saca? E aí você basicamente trocou o nome do problema, né? Você continua com o problema. É por isso que o Shimada ele vai atacar o gigantismo e usar o gigantismo para explicar a endotermia. Nesse novo estudo, né, a equipe dele sugere que um comportamento exclusivo dessa classe, dos lanimorphos, pode desempenhar um papel importante, que é o canibalismo que ocorre no útero das, das mummy sharks. Os tubarões em geral, eles têm uma estratégia de reprodução um pouco diferente, que é conhecida como ovoviviparidade. Ovoviviparidade. A ovoviviparidade, ou na ovoviviparidade, os embriões eles se desenvolvem dentro de ovos que ficam dentro da mãe, até que eles estejam realmente prontos para eclodir. Porém, né, esse processo, que eu vou chamar de ovo, tá? É a ovoviparidade, ela é extrema em alguns tubarões do tipo laniformes. Desde os predadores até os filtradores, tá? É a mesma ideia. O detalhe é que o filhote do tubarão, ele eclode dentro da mãe. E ele Nossa, começa a comer o resto dos outros ovos que não eclodiram. E isso é o que a gente vai chamar de canibalismo intrauterino. Pra você ter noção, no momento em que o filhote ele sai da mãe, né, que ele realmente nasce, vamos dizer assim, ele já está grande o suficiente para se defender de outros predadores. Da hora, né? bizarro. Já nasce um bicho parrudo. É. Não, e você vê que são coisas que tem que se contrapor, porque normalmente você pega peixe, por exemplo, em geral, que vai e bota ovo, seja nesse esquema, seja jogando ovos para eclodir fora do ventre do peixe, sei lá, internamente do peixe. E normalmente eles botam um número absurdo de ovos. A Uhum. própria tartaruga, né? Não é peixe, mas é um réptil, obviamente. Mas a própria tartaruga bota um monte de ovo, por quê? Porque uma porrada vai morrer assim que eclode, porque não tem como se defender. Então, tipo, a perpetuação da espécie é devido à grande quantidade, né? Então, tipo, o bicho tá comendo os irmãos porque não precisa de número depois, porque foda-se, ninguém vai matar o bicho. Na verdade, asterisco pra esse ninguém vai matar o bicho, porque orca caça filhote de tubarão. Mas orca caça tubarão também, então. A orca caça. Orca caça e Então, tira o tipo, bicho, né? Bom, aí o grupo do Shimada, tá, ele explica então essa questão desse canibalismo, né? Mas como é que ele conecta isso com as outras coisas? Bom, segundo esse grupo, né, esse comportamento, né, de canibalismo, combinado com as condições ambientais corretas, por exemplo, temperatura favorável da água e disponibilidade de alimento, pode dar a algum desses laniformes meio que um sinal verde para eles começarem a crescer desenfreadamente, ficarem de fato gigantescos. O Stephen Godfrey, que é um paleontólogo da Calvert Marine Museum em Solomons, que não faz parte do trabalho, tá? Ele afirmou que é possível que o canibalismo intrauterino esteja relacionado a alguns laniformes que se tornam de sangue quente em primeiro lugar, diz ele. Isso poderia ajudar esses tubarões a crescerem o suficiente para enfrentar as presas maiores e, por sua vez, exigir mais energia, como a fornecida por uma adaptação evolutiva como o sangue quente. Então esses bichos ficariam maiores por causa desse canibalismo intrauterino, eles precisariam caçar uns bichos com mais energia e aí o sangue deles esquentaria ali por um processo evolutivo. Que pra mim faz muito mais sentido do que o outro, né? não.
Parece uma conjunção de coisas, né? Tipo, É, não que uma coisa, meio que uma coisa gerou a outra, mas que tipo assim, ele só chegou a esse tamanho e só entrou evolutivamente porque todas essas coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo, né? é, É um bicho que o sangue é quente, que já sai do ventre tendo como é que é? Podendo se defender. Orca não conta, pelo amor de Deus, orca não não. conta. É que orca não conta contra Orca, nada. Orca quebra todas as regras de existência, então É, Orca não conta. Né? Isso, né, tipo, comer os próprios irmãos, essas paradas todas, então faz sentido. porém, nem todo mundo acha que faz tanto sentido assim. O Humberto Ferron, que é um paleobiologista paleobiólogo, perdão, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, ele joga um pouco de água nesse chope aí. Ele diz que a ideia toda é mais como se fosse um romance, né? Eles usam a palavra novel, né? Que é tipo uma história mesmo. Na opinião do Humberto Ferron, a evolução esse gigantismo dos megalodons, ele foi resultado de uma combinação de fatores, não necessariamente o fruto apenas desse canibalismo intrauterino. Segundo o próprio, né, a estratégia reprodutiva pode ter ajudado, mas a endotermia, né, a questão do sangue quente, teria mantido eles ativos e a abundância de presas teria mantido eles alimentados. Então são outros fatores também junto com a estratégia reprodutiva, né? Uhum. Mas é isso, bicho. Se você acha que você teve um irmão ruim, imagina que o Megalodon ou alguns outros tubarões laniformes, eles comem os irmãos. Não parece muito Né, pior, né? o que adianta, né? Tipo, você acha que é grande coisa você ter sido o primeiro a chegar no óvulo? Imagina se depois de você chegar no óvulo você ainda tem que correr pra nascer primeiro também. Não, competição ali no nível master de competição, né? Ai, Bom, vamos pra mim então? bora. Ou tem mais alguma coisa pra comentar? Não, a próxima notícia é só uma notícia complementar a essa. E aí vai Você falando. quer passar porque aí fica melhor agora a sua notícia mesmo? Você que sabe, porque agora que a gente já falou de como é que esses bichos nascem, como eles crescem, o mesmo Shimada, junto aí com outro grupo, ele vai agora estimar o tamanho dos filhotes de um megalodon. Ah, então vai. Então segue. Então, é por isso que vem a piada do Baby Shark, né? Porque a piada do Baby Shark vai ser levada para um nível totalmente diferente. Ah, bom, já fiz toda a introdução, vocês já sabem o que é um megalodon, tá? Eu acho que é seguro dizer que ele tá tipo pau a pau ali com o Tiranossauro Rex, né? Naquela classe de predadores extintos que eu queria ter como pet. Só que, Aham. não, adoraria ter como pet, longe de mim. E de novo, né? Qual que é o problema de você querer estimar o tamanho dos filhotes do megalodon? É o mesmo problema que você tem para estimar o tamanho do megalodon. O esqueleto do bendito peixe é feito de cartilagem, tá? Então, que a gente vai, eles vão tirar as maiores informações dos dentes desses bichos. Então, é a mesma ideia, né? Agora, o. Ai, peraí. O grupo do, do Shimada, o Shimada deve ser tipo o papa de estimar coisa de Do... Megalodon, né? Sim. Bom, então o grupo do Shimada já tem uma ideia ali do tamanho de um Megalodon adulto, né? Tipo, pelo menos ali uns 14 metros. E agora vai ser uma análise de qual é a taxa. Aliás, qual é a análise. Perdão. É uma análise de que tamanho pode nascer o filhote de um megalodon. Lembrando que, como eles se alimentam já no útero, né, eles têm aquela questão do canibalismo intrauterino, eles já nascem grandes, tá? É de se esperar que esses bichos não sejam pequenos. Bom, o detalhe desse Nossa, tô novo. pensando, coitada dessa mãe, né? Coitado dessa mãe. Porque Literalmente. podia soltar parte por parte. Não, vai o cara, vai um lá, vai comer todos os outros pra sair tudo de uma vez só, né? Pior. E grande, né? Ah, o detalhe é que nesse novo estudo Shimada ele não vai só usar alguns dentes de tubarão, mas ele vai ter uma prova extra, que são vértebras de um megalodon. E aí é que o negócio fica bom.
Porque, embora, né, como eu já comentei, o esqueleto dos tubarões seja feito de cartilagem, a espinha dorsal dele pode fossilizar, pode endurecer, e aí tem toda uma série de processos para isso, né? Por exemplo, depósito de sal de cálcio, e tudo isso leva a uma fossilização. O bom dessas vértebras que eles encontraram é que essas vértebras elas preservam faixas de crescimento anual. Tipo anel de árvore, manja? Onde você vai sabendo quanto ela cresce. E aí você tem uma ideia de como esse peixe cresceu. Então você percebe que a gente vai fazer uma conta para trás, né? A gente sabe mais ou menos o tamanho dele adulto, a gente vai saber mais ou menos quantos anos ele durou e a gente faz a conta para trás. Bom, não é tão simples assim essa conta para trás. Os pesquisadores eles usam uma técnica diferente, uma técnica de imagem chamada microtomografia computadorizada. E eles estudaram 3 vértebras bem preservadas de um tubarão. Essas imagens revelaram 46 faixas de crescimento, sugerindo que esse tubarão viveu até a idade 46. Tá? 46 alguma coisa, é um múltiplo de 46. 46, não dá para dizer que é ano, né? Porque ele pode ter crescido num período maior, menor que ano. 46. Eu vou expandir essa discussão na próxima notícia. Ótimo. Bom, a criatura, né, que eles investigaram, ela foi estimada em cerca de 9 metros de comprimento quando morreu. E o tamanho das faixas indica que o animal cresceu a uma taxa de 16 centímetros por ano. Bicho, 16 centímetros por ano é muito centímetro por ano. Especialmente se isso é contínuo. Se viver bastante. Se você viver 46 intervalos de tempo, parece bastante, né? Sim. Fazendo essa conta para trás, significa que esse tubarão ele nasceria, né, com cerca de 2 metros de comprimento. Puta merda, mas mas caralho, isso é muito. É maior do que muito tubarão, bicho. Isso é muito maior que muito tubarão. Ele está um pouquinho para baixo da média de um tubarão grande macho adulto, que é ali variando entre 3 e 4. Tubarão branco. Tubarão branco, que é um bicho grande. Bicho, 3 ou 4 metros é muito metro. Para você ter algum bicho desse tamanho, tá? Muito metro. Confia. Por comparação, um tubarão branco bebê, tá? Um de fato baby shark, ele nasce com cerca de 1,5 m. Então esse bicho de megalodon nascia com cerca de meio metro a mais. E óbvio, né? Por que ele era maior? Provavelmente por causa dessa questão do gigantismo que eu expliquei na notícia anterior, né? Isso pode ter ajudado e com certeza auxiliou esse peixe a ficar desse tamanho enorme. Cara, imagina um bicho nascer com 2 metros. É claro, pra gente que é ser humano que não cresce tanto assim, é muito absurdo. Tipo, 2 metros é muito maior que média de altura e, de fato, é maior que quase todas as pessoas do mundo, né? Tipo, uma porcentagem bem grande da população mundial tem menos de 2 metros. Esse bicho Sim. nasce desse tamanho. De novo, coitada da mãe, né? Não, mesmo a informação de que o filhote do tubarão branco nasce com 1,5 m, coitada da mãe também, porque o tubarão branco é menorzinho do que o megalodon. Não, sim, mas é que a diferença entre 1,5 m e 2 metros é muita coisa. Eu sei. Isso a gente pode alegar em termos de pessoa mesmo. 1,5 m é uma pessoa bem baixa. 2 metros, cara, é o tipo de pessoa grande. que você se sente mal quando tá perto dela, porque é muito alto. É um campeão muito grande, né? Pro pessoal aí que fala que 2 centímetros fazem diferença, piscadinha, meio metro faz muito mais, né? Caramba, mano. Nossa. E é isso? E é isso. Só pra desencargo total de consciência, gente. Não existe megalodon atualmente, tá? Tranquilo. O máximo você vai achar um tubarão-baleia, mas tubarão-baleia é tranquilo. Só não ficar na frente dele quando ele
enquanto ele tá comendo, né? Mas assim, mas aí é mais culpa sua do que dele, sabe? Você vai acabar afogando o coitado do bicho. Você morre, você provavelmente afoga o bicho. E assim, não é nem como se o tubarão-baleia se movesse muito rápido. Assim, alguns Não, ele tubarões. move rápido pra gente, né? Tá, mas assim, É, você vê um bicho daquele tamanho chegando. não, sim. Eu já te mostrei um vídeo de ataque de tubarão branco. Bicho, o bicho simplesmente não existia, de repente ele existia, de repente ele estava em cima de você. O bicho é muito rápido. Agora, um tubarão-baleia, ele vem fazendo barulho. Mano, o bicho é um ônibus escolar. Não, é. A culpa é mais do dele. A gente vai até falar um pouco disso também na última notícia. É legal. Mas. Não, porque tá tudo meio que ligado, né? Agora, já que você falou dessa coluna, né? Das costelas, da coluna vertebral do tubarão, que tem essas camadas, né? Aham. Tem esse lance, eles são de cartilagem, então a cartilagem é um material muito mais frágil, digamos assim, do que o osso. Então, o grande problema é esse: você tende a formar menos fóssil com esse material do que com osso. Aham. Então, tipo, já é difícil achar fóssil de animais ósseos. Imagina cartilaginosos, né? Mas a gente não vai falar de um tubarão antigo, a gente vai falar agora de um tubarão que a gente já estava falando. A gente vai falar do tubarão-baleia. Porque o Ah, da hora. tubarão-baleia, sim, o tubarão-baleia, ele é um bicho enorme, como você falou, ele chega até 18 metros. E é complicado, porque ele já está bem escasso devido às caças. E não se tem ainda uma ideia de quanto tempo esse bicho vive. Hum. Não se faz ideia ainda de quanto tempo esse bicho vive. E o que pode dar uma dica sobre quanto tempo esse bicho vive foi a Guerra Fria. E aí, tubarão-baleia, comunista ou capitalista? Tubarão-baleia era União Soviética ou era Estados Unidos? Ele se fudeu na mão dos dois, na realidade. Essa é a questão. Porque, como você mencionou, você tem esses crescimentos em camadas, como árvores, né? Uhum. Que você pode visualizar isso na costela do tubarão. E acontece que, devido às grandes atividades nucleares dessa época, tanto de um lado quanto de outro, os cientistas conseguiram encontrar em camadas separadas depósitos digamos, depósito assim, né? De carbono 12, né? Tipo, a partir da radiação que foi gerada, que foi atingida naquela época, e eles conseguem identificar em camadas. Então, você tem uma datação histórica de quando alguns eventos aconteceram, você pode correlacionar. Então, aí eles estão tentando descobrir quanto tempo tem de uma camada para outra. Como você falou, Uhum. eles chegam a crescer 46 camadas, mas isso não quer dizer nada. Se você não sabe quanto tempo leva para crescer uma camada, Uhum. Não você te não ajuda sabe muito. quanto tempo leva para crescer uma camada. Mas eles, nesse caso, eles estimam que de fato a camada seria gerada uma camada a cada 1 ano. Isso pro tubarão-baleia, né? Isso pro tubarão-baleia. Não, Ah, tá. tipo, isso Porque não. pode variar também, né? Não sei. Exatamente. Aqui são citados alguns exemplos, né? Um tubarão macho que foi encontrado em Taiwan, de 10 metros. A partir dessas estimativas, eles conseguiram. Opa, desculpa. Eles conseguiram chegar à idade final dele, quando ele foi. Tipo, foi feito esse teste depois que ele morreu, né? Óbvio. Que a idade final dele foi de 35 anos. Já um tubarão fêmea encontrado no Paquistão, quando morreu tinha cerca de 50 anos. E esse tubarão, no caso, tinha 18 metros. Uhum. Ah, era um bicho enorme, então, realmente. Não, pera. Falei errado aqui, pera. Ah, não, desculpa. Esse de 50 anos tinha mais ou menos o mesmo tamanho, 10 metros. Ah, Aqui tá. só lembrou que um tubarão pode chegar até 18 metros, um tubarão baleia, Uhum. né? Os pesquisadores, eles usaram essas bandas para descobrir as idades de 18 tubarões, baleias mortos, né? E eles encontraram variações de idades entre 15 e 25 anos, além desses dois que eu citei, né? Uhum. Os tubarões mediam de 2 a 7, não, 2,7 até 6 metros Ah, eram de pequenos. comprimentos, eram pequenos.
Ah, e, e a partir, né, e com base nos comprimentos e nas idades, eles tentam também fazer essa correlação, né, de idade e comprimento do tubarão. Uhum. Tanto é que tem esse negócio, né? Aparentemente você vê tubarões de mesmo tamanho, de aproximadamente mesmo tamanho, o macho ele tinha 35 anos e a fêmea tinha 50 anos. Então, tipo, você tem essa diferença, que foi mais ou menos a diferença que você falou pro tubarão fêmea, Pro caso dos pro tubarões, tubarão pro caso branco. pro caso dos tubarões brancos, o tubarão a fêmea é em geral maior que o tubarão macho. Assim, Sim. um tanto bom É assim, maior. maior? É maior. Ah, tá. Então nesse caso aqui tá meio que o contrário, né? Talvez o tubarão baleia seja menor. Né? Seja o oposto. É, e aí vale ressaltar que essas informações, esses estudos de idade de tubarão branco, eles são importantes porque é importante se determinar a longevidade desses animais, porque tipo eles estão já estão em extinção, né? São Uhum. raros. E quando você tem animais que têm um tempo de vida muito longo, poucos indivíduos, isso em geral, na realidade, tempos de vida muito longos quer dizer normalmente poucos indivíduos. Uhum. Então quer dizer que um desbalanço pode acabar com a espécie muito mais rápido do que se você tivesse espécies mais rápidas. Por exemplo, é muito mais difícil você extinguir ratos, coelhos, Que nasce um ou monte toda animais hora. desse tipo. É. Que mais? Assim, só lembrando, né? Tipo, ainda que é possível ter algum coelho que esteja em extinção, mas coelho foi caçado à torta e à direita durante toda a existência humana, né? É um dos bichos que é caçado. Coitado coelho, é caçado por tudo, né? É. E tá aí, né? Mas outro biólogo que não está ligado à pesquisa, ele adverte que essa pesquisa ela pode não ser muito precisa a partir do carbono 14, porque você tem a variação a partir de a dinâmica de como essa radiação vai chegando nos mares, a posição Uhum. onde vai. Tem também um problema que durante uma idade jovem dos tubarões, eles costumam desaparecer. Ninguém sabe para onde vai os tubarões-baleias. Uma certa idade. E aí depois eles voltam. É a Assim, é adolescência possível. deles, né? É a adolescência dele. Ele vive o lado negro dele e vai Isso. embora. É possível que ele vá exatamente para o lado negro do mar, ou seja, eles vão para o fundo do mar e por isso que eles desaparecem, pelo menos para os Uhum. pesquisadores que estão catalogando eles, né? Então, se eles forem muito profundo nessa época mesmo, também teria um problema porque a cotação de radiação que eles vão receber nessa época vai ser muito menor. Então, Sim. tem todos os probleminhas que foram apontados aí pelo biólogo. Aí ele diz que assim a pesquisa mais correta de se fazer nesse sentido seria realmente catalogar um tubarão, marcar o tubarão e ir acompanhando a vida dele para ver se descobre, né? É, Mas é é uma o- estimativa interessante usando uma coisa meio desgraçada que a gente fez na Terra, né? é. Na verdade, esse acompanhamento é o que é feito hoje, né? As pessoas marcam, né? Elas usam aqueles tags para marcar o tubarão até para estudar a migração deles, para ver para onde eles vão, esse tipo de coisa. Mas assim, coitado do tubarão-baleia que estava lá no meio do mar enquanto a gente estava aqui resolvendo testar a bomba atômica, né? Pois é, né? Bizarro. E eu acho que é isso do tubarão-baleia. E agora vamos falar do tubarão-águia. Tubarão-águia é um tubarão que eu nunca ouvi falar. É, Agora você me pegou. Na realidade, ninguém ouviu falar, porque aparentemente está saindo essa pesquisa agora de um fóssil que foi encontrado em 2012. Ele foi encontrado por um pedreiro no México. Tá. Esse fóssil data de 94 milhões de anos atrás, certo? Então, tipo, eles encontraram um tubarão que a barbatana dele parece meio que uma asa, né? Tipo, eu vou Uhum. colocar a figura aí do bicho, mas é que ele tem uma barbatana muito extensa, chegando até Uhum. 2 metros de ponta a ponta, que aí rivalizaria com as águias americanas, né? Então, e por isso É, que assim, apelidaram ele de. facilmente comível por um bebê megalodon. Só constando aqui. Facilmente comível.
Não, 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 que isso? O bicho tem 2 metros só de asa, velho. Tanto faz. É mais coisa pro bicho O, comer, sabe? o nome não tubarão-águia, né? Que seria o nome é mais o apelido, mas o nome que deram pra ele é de Aquilolama. Aham. E esse lama com MNA, não sei, Lama. Aquilolamna, Lâmina. Alguma alguma coisa coisa assim. assim. Então, tipo, esse tubarão é bem interessante, né? Porque ele tem essas barbatanas gigantescas, o que mostra que provavelmente ele planava, né? Tipo, na água. Muito mais parecido com as arraias-mantas, Aham. né? Então, esse é um bicho provavelmente muito lento. E também, não só isso, mas também indicações da boca, do dente dele, mostram que provavelmente ele também era um filtrador. E aí que é aquele negócio, né? Então, Tipo, tanto então, tubarão-baleia. então, Oi? peraí. Então quer dizer que tem um filtrador com 2 metros só de braço, lento, e a gente tem um bebê megalodon de 2 metros. É isso. E você quer dizer que esse cara tem alguma chance? Não, não tem, cara. Simplesmente não tem. Quando que isso virou aquele programa do Discovery Channel que eles colocavam dois animais Ah, pra nossa. lutar? Melhor, assim, melhor programa, né? Ai, ai. Bom, e aí vai, né? Tipo, ele é um filtrador, então ele como você tinha comentado, o tubarão-baleia é lento, esse tubarão também, porque a ideia de filtrar não é passar rápido pela água, né? Não. Tipo, a ideia de filtrar é fazer a água escapar pelos filtros, que aí tem todo um sistema disso daí, então a ideia realmente é você ser lento. E provavelmente essas barbatanas davam sustentação para ele nadar exatamente um pouco mais devagar. O resto do corpo dele tem um formato de torpedo, né? O que mais? Ah, é isso. Ele faz parte de um grupo que tem uma altamente diverso de tubarões, que inclui os megalodons, os tubarões brancos modernos, o tubarão frade. São os laniformes. São os laniformes. Sim, ele é um lamiforme também. Né? É, Aparentemente, esse grupo dos lamiformes ele dominou os mares durante um bom tempo. Cara, o próprio Megalodon provavelmente dominou o mar quando, quando existia. Assim, falar que o grupo dos laniformes dominou o mar por algum tempo, falar que o megalodon laniforme, né, parece justo. Mas parece que eles perderam a partir. Junto com os dinossauros, eles perderam lá quando o asteroide caiu na Terra há cerca de 66 milhões de anos É porque, é, atrás. é porque aí acontecem as mudanças climáticas, né? Esses bichos não conseguem se adaptar tão rápido e abraço, né? Você vê, animais grandes nessa época também não tinham como se criar e por aí afora, então é meio que isso que acontece mesmo. Mas é um bicho interessante. O artigo, assim, a notícia não falou, eu não li o artigo para ver se o artigo falava, mas não é mencionado nada entre você ter. Entre. Como é que é Um link, a né? sequência. Oi? Você quer dizer um link entre esse tubarão águia e as arraias? Exato, Né? exato, né? Porque o que, que acontece? As arraias, eles. Eu não sei qual definição que é, mas elas estão no mesmo do tubarão. Assim, Ah, tá. digamos assim, as arraias são mais próximas dos tubarões do que os peixes, do que outros peixes, essas outras coisas. Aham. Então, tem como é Uma que é? corrente. Provavelmente em algum momento tinha um ancestral para os dois e surgiram os dois separados e tal. Tá. Então, mas não fala se esse fóssil em específico, se essa nova espécie encontrada, É o provavelmente leva ancestral. mais tempo ainda para descobrir isso, né? E de novo, né? Isso é por quê? Porque fazer um mapeamento quando você está falando de animais vertebrados ósseos já é complicado, porque ter fóssil ósseo já é complicado. Agora, Uhum. ter fóssil de cartilagem, É putz. muito mais difícil. Ah, que da hora, que da hora. Não conhecia não conhecia o tubarão águia. Existe outro tubarão que é interessante, que é o tubarão da Groenlândia, não sei se você já ouviu falar, que é aquele tubarão que provavelmente é o tubarão é o animal mais velho atualmente ainda vivo.
Eu vou procurar aqui o tubarão da Groenlândia. Cara, ele é um bicho muito feio. Ele vive. Ele parece um bicho meio sujo, sabe? Ele parece. Sei lá. É um tubarão todo estranho. Mas ele pode ter vivido já. Ele pode ter 40 anos de. 40, perdão, 400 anos. Então ele seria o bicho mais velho. Bicho, né? Que a gente conhece. Correndo o risco aqui de falar besteira na área de biologia que não é a minha área, mas o tubarão ele é conhecido por ser um animal que ele mudou muito ao longo das eras, né? Então, Uhum. é um animal que, digamos assim, devido ele não sofreu tanta pressão do ambiente para se modificar muito, diferente dos outros animais, né? É um animal que tipo tem uma dinâmica meio estranha, muito primitiva. E isso só quer dizer que o bicho é tão bem feito que não precisou muitas adaptações para continuar por aí, né? Sim, só o tubarão da Groenlândia foi um artigo publicado na Science, na verdade. Eles usaram datação de radiocarbono para estimar a idade de 28 animais dessa espécie e estimaram que uma fêmea que foi morta ali recentemente tivesse 400 anos. Esses bichos eles crescem cerca de 1 centímetro por ano, mas, por exemplo, eles demoram 150 anos para atingir a maturidade sexual deles. Então, são bichos que demoram muito para se reproduzir. O tubarão da Groenlândia ele é atualmente o vertebrado com recorde de longevidade. Ele bateu o recorde da baleia da Groenlândia, que tinha uma idade ali estimada de 2011 anos. Peraí, mas você falou 400 anos e a baleia tem 2011 anos? 211, perdão. Ah, tá. Isso para vertebrados, tá? Eu falei o animal mais velho que a gente conhece, vertebrados. Se você colocar os invertebrados na história, você tem moluscos aí com mais de 500 anos, tá? É bizarro, né, mano? Tá, É bizarro. é outra classe, né? É outro bicho. É outra pegada, bicho. É outra É outra pegada. Mas eu não pegada. sei. Que você substitui. Pra viver tanto tempo, você substituiria seu corpo por de um molusco? Eu tô bem sendo um tubarão da Groenlândia, viu? Eu tô bem Ah, vivendo. tem. Assim, sim. Pra viver 400 anos sendo um tubarão. É, é. O... Na verdade, eu vi uma matéria interessante, não era nem sobre tubarões, era sobre baleia azul, por exemplo. A baleia azul é o maior mamífero que a gente tem, né? Chega aí a tamanhos Sim. absurdos. Você sabia que viver no mar propicia, viver na água, né, de maneira geral, propicia ela ficar desse tamanho? Porque tem um negócio bastante complicado pra gente chamado gravidade. Então, por exemplo, se você vive aqui na superfície, vamos chamar desse jeito, se é um elefante, por exemplo, se você está de pé, é complicado, né? Porque tem uma gravidade que força toda a sua estrutura e não deixa você crescer muito. Porque você tem que estar em cima de uma estrutura que suporta. No mar você não tem muito isso, né? No mar isso é mais tranquilo. E Isso é interessante, claro, tem muito porque espaço, né, para ele crescer. O mar é enorme. isso é interessante, porque a gente ainda faz o pior, a gente é bípede, então tipo, Mais a difícil gente ainda. cresce pra cima, então a gente tá crescendo no sentido em que a gravidade tá agindo o oposto, né? E isso é tão válido, eu não sei, vou deixar a recomendação aqui, pra quem não assistiu, vai lá no canal do Nerdologia, o episódio sobre o filme King Kong versus Godzilla, né? Tipo assim. Aliás, quem apresenta esse episódio, no caso, foi o Pirula. Coitado, o Atila tá tão zoado com o negócio Do do corpo. Corona que tá tendo que passar o Neodologia pra galera. Uhum. Mas no início começa uma discussão que, tipo, a gente tem que abrir mão de levar a sério o tamanho dos bichos, tipo, Uhum. de algum jeito funciona, porque para a altura que tinha, não tinha como os ossos ou os órgãos internos se sustentarem É, entre eles. Tipo, eles simplesmente, tipo, os órgãos iam se esmagar, o osso não tinha, não é um material resistente suficiente para atingir aquela altura. Então, tipo, ele ia se autoamassar se ele chegasse nessa altura. não teria estrutura Então, corpórea suficiente para aquele tamanho, né?
Mas aí eu trago uma pergunta assim bastante capciosa. E se por acaso estivéssemos na Terra plana? Aí agora a gravidade não funciona mais. Então, começa que eu não sei o que mantém, na Terra plana, o que mantém a gente no chão. Eu ouvi um Bicho, negócio, um bicho. absurdo recentemente, de, tipo, que era magnetismo, cara. Tipo, Ah, mano, você quer tem, explicar com magnetismo não faz o menor sentido. tem uns terraplanistas que eles argumentam que existe um magnetismo que é o que, por exemplo, impede a água de escapar, sabe? Que magnetismo, cara. Tipo, Bicho, bicho, eu fiz uma pergunta totalmente lógica pra você de se animais poderiam ser grandes na Terra não, plana e você quer falar de magnetismo na é Terra tipo, plana? tipo Mano, é o tipo de coisa que não dá pra você pegar e ir respondendo aos poucos, mas são coisas que você vai pensando, cara, é simples. Você pega um pedaço de papel, você pega um pedaço de ferro, você pega um ímã, ok? O ímã ele vai levantar exatamente a coisa mais pesada entre as duas, certo? Então ele vai vencer a lei da gravidade nesse sentido. Aí você, tipo, o ímã tá vencendo isso daí em relação à atração da Terra que mantém tudo no chão. uhum. Por que que tipo aí, você pega um caminhão de gás, por exemplo, segura um ímã em cima do caminhão de gás, não vai fazer isso, não vai subir, né? Mas ele tinha força suficiente para levantar o outro metal. Tipo, dá pra você fazer umas analogias muito simples, só mostrando, ó, você quer usar, tenta usar outra força então. É, Inventa uma pra você. Não usa a que a gente conhece. então, por que não inventa uma, né? Tá inventando a cúpula mesmo? Tô inventando tanta coisa, por que quer usar o termo agora que. Mano, não faz sentido. Aí a gente consegue desconstruir fácil, cara. É. Por simples comparação. Mas, bom, a gente já falou de tubarão, a gente tá falando de terra plana. Eu acho que é hora de parar por aqui. Eu acho também. Nossa, história bacana. Gosto de tubarão, bicho legal, bicho da hora. Não caçem tubarões. Tubarão é um bicho bacana demais pra você caçar ele. O tubarão não faz mal pra ninguém. O tubarão é gente boa pra Bicho caramba. bonito, bicho bem feito. Formoso. Em geral, se você for atacado por um tubarão, provavelmente a culpa é sua. Bom, provavelmente a culpa é sua, porque o tubarão não vai na sua casa, bater na sua porta e falar: e aí, mano, quer perder uma perna? Não. Ah, não, Em geral, tubarões atacam uma vez só. Infelizmente, eles têm mordida o suficiente para te matar nessa primeira vez. E normalmente, assim, os piores ataques são tubarões que estão acostumados a caçar focas, é o que eu né? ia falar, né? Só que eles são muito cegos. É o que eu ia falar. Mas eu só estava nadando lá tranquilamente com a minha roupa de surfista. Tá, então quer dizer que você estava parecendo uma foca pra um bicho que está debaixo da água, cego. Detalhe, esse bicho come foca. Mais um detalhe, esse bicho meio que não pensa muito, então ele é basicamente extinto. E você tá falando pra mim que a culpa é do bicho. É, Não tem como a não, culpa ser do bicho, né? de fato, de fato, de Hum. fato. O bicho é só como é que é? Uma força da natureza. E aí eu lembrei, tipo, acho que foi no Jovem Nerd eu vi essa comparação, tipo, o lance da Covid parece muito, acho que o filme do Steven Spielberg, porque tinha o lance da praia, Hum. aí os caras mataram um tubarãozinho que não era o tubarão problemático, e tipo, os caras quiseram abrir, mesmo o cientista falando não, vai dar ruim, mas Mas aí eles falaram, não, porque vai fazer ruim pro turismo, turismo. papapá, papapá, foi pronto. Parece atual, né? Mas até aí, toda vez que você ignora um cientista, não, vamos fazer tal coisa para comércio, economia, turismo, dá ruim, tá? Em geral dá ruim. Inclusive, tem uns vídeos muito legais, eu sou dos maiores entusiastas de ver vídeo de tubarão. Tem um vídeo muito, muito idiota, na verdade. O cara tá caçando com um arpão. Começa aí, né? O cara tá caçando com um arpão. Já não tá legal. Mas até aí ele Uhum. tá só caçando os peixinhos dele. Aí ele dá um tiro, a hora que ele tá puxando o peixinho pelo arpão, o que o tubarão faz? O tubarão ataca o peixinho. Mas até aí,
O tubarão estava atacando o peixinho. O tubarão, tipo, cagou pro cara com o arpão na mão. Só que o cara meio que apavorou. E aí eu vou passar pano pro cara, porque apavoraria também. Agora imagina, o cara estava com um arpão e um tubarão atacou o arpão dele. O que ele fez com o arpão? Atirou? Atirou no tubarão, porque é o que você faz. O que o tubarão fez? Se Não, sentiu não. ameaçado? O tubarão se sentiu um pouco ameaçado, porque meio que um cara atirou um objeto que ele não conhece nele. Mãe, tipo, o tubarão meio que ele não tem muitos inimigos no mar, sabe? Não tem muito bicho que caça ele. Aí, de repente, ele vê uma criatura que ele provavelmente nunca viu na vida, que solta uma coisa que fura ele. Bicho, Deu perdeu. ruim? Não deu ruim nada, deu um pouco ruim. Porque é bizarro, porque o tubarão ataca o cara, o tubarão meio que erra o ataque, na real. Acho que o tubarão tava mais tentando, tipo, se livrar do cara que qualquer outra coisa. O tubarão erra o ataque, dá um ataque meio murcho, só que tira, assim, dá uma lapidada na canela do campeão, sabe? É, Tá? ele erra o ataque, o que quer dizer que ele só pegou um pedaço do cara. Não, nem foi grande coisa, ele deu só uma lapidadinha mesmo, assim, meia dúzia de pontos, 10 dúzias de pontos resolve ali, sabe? Tudo tranquilo. Com um enxerto de carne extra que. Só que agora você tem um bicho nadando, um bicho ser humano nadando, devagar, em comparação com o tubarão, com um arpão na mão e sangrando. E tem um bicho ameaçado, sentindo cheiro de sangue. Deu Não, ruim? não, o tubarão ficou de boa. O tubarão, tipo, deu um olé nele e foi embora. O cara entra em pânico, mas tipo, pânico mesmo, e cai no mar. Então vale a pena ver o vídeo. Vai. Tem um experimento Se o muito cara não bom. morreu, tá bom. Tem um experimento muito bom. O cara era um ex-engenheiro da NASA, e agora eu já tô contando história do tubarão, que da hora. A gente Ele. ainda tá gravando. Eu A sei, gente vai acabar o episódio ou não? daqui a pouco a gente acaba. Esse experimento é bom. Ok. Ele quer saber o quanto o tubarão de fato é ali enganado, né? Ele é afetado pelo cheiro de sangue. Aí ele coloca o cheiro de sangue de mamífero, sangue de peixe e um líquido qualquer, assim, 3 pranchas espaçadas ali de um determinado tanto. E aí, pela proximidade do tubarão, ele vai contando. E você repara que os tubarões são, em geral, afetados pelo cheiro de sangue de peixe. Tá? Sangue de mamífero, eles chegam, dão uma olhada, veem que não tem nada e caem fora. A terceira prancha com o líquido é só o controle, sabe? Só para não falar, o peixe Efeito tá. placebo. Não, é o controle para tirar aquele efeito. O tubarão na verdade só tá interessado na prancha. Tipo, ele não tá interessado no sangue, nada, tipo, é só a prancha. Então eles colocaram uma prancha soltando nada. Ou Ah, soltando um entendi. líquido Sim, qualquer. sim. Mas fica Não, tranquilo. é. O tubarão come peixe, velho. O tubarão come gente. Não tem por que caçar você. Mas acho que agora chega, né? Chega de falar de tubarão. Vão, procure no YouTube vídeos de tubarões. Beleza. Então, só pra terminar, a gente lembra que tem episódio no dia de hoje. Corre lá pra ouvir, não pra assistir. Aham. E semana que vem a gente deve estar de volta com novas notícias. Dessa vez não temático. Ou Eu temáticos. imagino. Ou Ou temáticos. temático, não sei. Sei lá, assim, se você chegar pra mim, pô, vamos fazer um vídeo sobre rinoceronte. Pô, rinoceronte é um puta bicho legal. Talvez a gente faça. Vamos fazer um vídeo sobre formiga. Ou a gente pode escolher notícias aleatórias, né? Beleza, então até semana que vem. Até semana que vem.